Salmo de número 41 é o texto básico para reflexão. Salmo 41. E nós vamos ler agora apenas o verso de número 9, que diz assim: Até o meu inimigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Vocês sabem que eu estou pregando uma série de mensagens que tem por título os 10 salmos que Jesus citou. E esta é a 4ª mensagem. Esse verso 9 do Salmo 41 foi citado por Jesus. A estrutura é a mesma. Primeiro o salmo, as circunstâncias, neste caso, em que Davi citou, falou, elaborou, recitou. Depois, da segunda parte, Jesus citou em que circunstância, por que Jesus lembrou desse salmo. Então, as circunstâncias em que Jesus Cristo cita o salmo. E, finalmente, a terceira parte é como que nós recebemos esse salmo hoje, como que nós o ouvimos e de que forma ele nos toca. Então, o texto do salmo, o texto do Evangelho, neste caso do Evangelho de João, e também a gente pensar nas nossas vidas. É disso que se trata. Então, quando nos deparamos com este salmo, logo nós estamos diante de adversidades. O salmo sugere que o salmista está vivendo adversidades. Temos que perguntar, em diálogo com a leitura, quem está causando tais adversidades? Talvez fique óbvio dizer que causadores de adversidades são adversários. Só que nem é óbvio, nem é redundante. Nem sempre causadores das nossas adversidades são adversários. Eventualmente, nós mesmos causamos as nossas adversidades. Se tem autoria, a autoria é minha. Foi fruto da minha escolha. E, portanto, não tem a figura do adversário. Para as minhas adversidades, a explicação, as minhas escolhas, as minhas circunstâncias, não o outro. Mas tem uma segunda parte. Na literatura bíblica, e de forma muito especial nos Salmos, não é incomum encontrarmos Deus como autor de adversidades nossas, humanas, dos personagens bíblicos. Sempre com caráter didático, sempre para fazer bem. Mas não é incomum as adversidades, na literatura bíblica, terem sido causadas pelo próprio Deus. 2 exemplos. O primeiro, o personagem que a gente conhece bem, que é o personagem Jonas. Deus indicou um rumo e ele escolheu o outro, o extremo oposto. Logo depois, ele estava numa tormenta, ele estava diante de adversidades. Não que Deus tenha causado, não que os adversários tenham sido responsáveis, mas as escolhas de Jonas levaram Jonas a viver, a experimentar adversidades. Mas tem um segundo exemplo. Na história de Jó se defende o tempo todo da seguinte forma: as adversidades que eu vivo,
eu não reconheço a minha autoria. Eu não reconheço a minha responsabilidade. Eu não fiz por onde. Jó se defende, enquanto os amigos o acusam. Mas Jó se defende, até o fim, dizendo: não era para tanto, eu não me reconheço como responsável por essas adversidades. A vida está dando errado, mas era para dar certo, mediante as minhas escolhas. E tem uma palavra muito forte em Jó, não é? A minha integridade, a minha inteireza. Bem, então, seja no exemplo de Jonas, seja no exemplo de Jó, o responsável pelas adversidades, em um momento, ele mesmo, em outro momento, Deus. Mas no caso específico do Salmo 42, que é a nossa base aqui, as adversidades vividas por Davi, segundo ele, foram causadas pelos adversários. Essa pequena digressão para tirar a seguinte ideia: não é redundante, não é óbvio. Existem adversidades que são trazidas e causadas por adversários. Isso se deu no Salmo 41, verso de número 19, de forma mais específica. Aqui, no caso do Salmo em questão, o fator decisivo da adversidade vivida por Davi, olha só, gente, foi a reação dos seus amigos quando ele estava enfermo e, mais especificamente, acamado. As adversidades de Davi tinham a ver com enfermidade física, dores físicas, mas também dores da alma. E dores da alma por conta de que amigos que deveriam ajudar neste tempo não ajudaram. Tem uma outra curiosidade no Salmo 41. Amigos que, quando souberam que ele estava doente e acamado, foram visitá-lo. Então, reclamando do quê? Mas, segundo ele mesmo, foram visitá-lo. Na frente, disseram palavras protocolares, segundo ele, fingidas, e logo que se afastaram, como que comemorassem o estado dele, e chegaram até a falar a seguinte frase: não vai escapar, não vai levantar. Não era para ele ter ouvido, mas ele ouviu. Não foi dito na frente, foi dito por trás. E segundo o salmista, que era rei, sabemos, o protocolo do que era dito numa visita para o enfermo não se sustentava nas câmeras. As pessoas estavam amigos, como que a comemorar o seu estado de saúde. E ele não compara, mas ele diz que doeu tanto ele ter caído do leito, como doeu muito a decepção com os amigos. Mais ou menos o seguinte: até ontem, o adversário de hoje era amigo. Dá para conceber isso? O meu adversário de hoje, ontem, era meu amigo. E o Salmo está tratando dessa adversidade. A adversidade dos adversários, na verdade, tem a ver com amigos que dizem as palavras certas, mas que se afastam um pouco e falam as palavras do coração. E as palavras do coração destoavam das palavras do protocolo. Ou seja, adversidades
que eu vivo, neste caso, o salmista está dizendo, as adversidades que eu vivo foram ocasionadas pelos meus adversários, que eu julgava que fossem os meus amigos. Ao término da leitura do Salmo 41, não é para nos transformarmos em pessoas ensimesmadas, desconfiadas, a ponto de nos transformarmos em pessoas isoladas. Não é para acendermos a desconfiança no nível tal de que todo mundo é suspeito até prove o contrário. Novamente, é alguém que se ressente de dores físicas, mas é alguém que tem uma expectativa de amigos próximos. Essas pessoas, na percepção de Davi, é sempre bom falar na percepção de Davi. Essas pessoas foram me visitar, constataram que eu caí da cama, eu caí do leito, já estava doendo, doeu mais, e elas foram incapazes de me auxiliarem para que eu me levantasse e me colocassem de novo na cama. Elas foram incapazes. Ao contrário, aí vem a expressão, não é? Elas se afastaram. Como que a dizer, não fui eu que empurrei, não fui eu que derrubei, não serei eu a levantar. Eu não tenho essa responsabilidade. Eu também não sou médico, eu não sou enfermeira, eu tenho lá os meus afazeres. Quem é rei tem corte, e quem tem corte tem muitos servos e servas, e, portanto, tem quem faça. A expectativa de Davi era uma expectativa de intimidade, não era apenas de funcionários executando funções protocolares. E é por isso que ele se mostra contrariado. E aqui consiste a adversidade que ele narra no Salmo 41. Em algumas Bíblias, o título está falando exatamente isso, né? Uma oração de alguém que está no leito, oração por socorro em tempo de enfermidade. Tem vários títulos, mas sempre remete a alguém que estava doente. Mas neste caso, quando a gente adentra o Salmo, a gente identifica algumas sutilezas que o título pode não sugerir para a gente. O Salmo recitado não deve nos levar a nos tornarmos pessoas azedas e isoladas. Neste cenário delineado no Salmo 41, a adversidade que vivemos, provocadas por adversários que se fizeram de amigos, ganha um termo muito pesado, mas é exatamente esse termo. Um termo que não aparece no texto, mas é um texto que sugere o tempo todo o termo. O que Davi está falando de adversidade ou de adversários pode ser traduzido neste termo, e o termo é traição. Eu me sinto traído. Eu me sinto traído hoje por adversários que ontem eram amigas. Era meu amigo. Só existe traição porque houve a confiança, ou no mínimo, houve a expectativa positiva, que não se cumpriu. Eu preciso mergulhar com vocês ainda no texto, porque eu só estou nas bordas. Alguns registros desse salmo. Do verso 1 ao verso 3, nós lemos assim: Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. Então, do verso 1 ao verso 3, a expressão de Davi é: bem-aventurado aquele que, quando está doente, encontra um leito confortável, encontra cuidadores. Bem-aventurado aquele
que está precisando de ajuda e encontra uma ajuda que não é meramente ajuda profissional, mas é ajuda de amigos, é ajuda de quem ama. Bem-aventurado é aquele que tem gente para cuidar numa hora em que a gente mais precisa. Gente, é só até aqui, tá? Então, o que Davi está dizendo nesses 3 primeiros versos? O corpo dói, por isso quem nos acode. Olha essa expressão é antiga, não é? Eu pelo menos não ouço corriqueiramente. Quem o acode, afofa a cama. Quem o acode, afofa a cama. Eu lembro de um texto, uma crônica de Natal, estamos chegando no Natal, em que o cronista dizia o seguinte: eu fui visitar meu pai. Nós sempre nos amamos e nos respeitamos, mas entre nós nunca foi uma relação de afeto, nunca foi uma relação de toque. Éramos econômicos em gestos de carinho. E ele justificava, assim eram os antigos, não que não amassem, mas era um jeito de ser pai. E ele dizia que, intuitivamente, ele estava ali diante, talvez, da última visita. E o pai, no leito, ele, então, descobriu uma forma de presenteá-lo. Talvez o seu último presente. E ele, então, pegou e levou, com antecedência, os instrumentos e o material, e no leito fez a barba do pai. E, na verdade, enquanto ele fazia a barba do pai, ele fez o que sempre gostaria, mas que tinha perdido a coragem ao longo da vida. Ele acariciou o rosto que ele amava, e ele pôde dar um presente, tirar aquele aspecto de alguém que estava ali sem condições de cuidar da própria aparência. E ele diz, então, que entre todos os presentes e entre todos os toques, o toque que mais o marcou na relação com o seu pai, foi fazer a barba, na última vez, no leito. Naquele caso, no leito de morte. Davi está dizendo o seguinte aqui: bem-aventurado é aquele, é aquela que tem a condição de, quando no leito, ter alguém que cuide com tal esmero, com tal carinho, com tal cuidado, como expressão de amor. Quando Davi fala disso, ele está dizendo como que, a olhar na sua perspectiva, eu sou rei, eu tenho funcionários, mas eu gostaria de algo totalmente diferente. Eu gostaria de toques de afeto e não toques de servos. Logo depois ele entra no núcleo duro do Salmo. Do verso 4 ao verso 8, lemos assim: disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu da cama, já não há de levantar-se. Não são médicos, mas fazem prognósticos, assinam laudos, apostam no pior. E o que Davi está dizendo no leito, né, da enfermidade, é que no seu entorno há muita inveja, há muito ódio, há muita malícia, há muita palavra fingida, e isso faz com que a sua enfermidade se torne mais pesarosa. Dói tanto o osso, dói tanto a pele, dói tanto o órgão afetado quanto a alma, diante de demonstrações claras de falta de cuidado, de falta de amor, ou de ódio, ou enfim, adversários. O meu amigo íntimo
se fez de desentendido, como a dizer: caiu da cama? Levante-se. Não foi eu que derrubei, não sou eu que vou erguê-lo. Bem, gente, eu sei que é uma descrição longa, mas aqui a gente chega finalmente ao nosso destino, que é o verso de número 9. Só agora eu sou capaz de me aproximar da compreensão dessa expressão quase que misteriosa. E qual é a expressão mais misteriosa do Salmo? É o verso 9, a parte final, que diz: levantou contra mim o calcanhar. Mas o que quer dizer levantou contra mim o calcanhar? São esses que eu esperava que agora se aproximassem, levantam contra mim o calcanhar. Quando eu mais precisava de aconchego, de gente que chega perto, são esses que fazem a visita do protocolo e se retiram, vão para longe, levantam contra mim, ou seja, dão as costas, literalmente dão as costas e saem. Davi narra isso aqui no verso de número 9. E o verso de número 9 é um verso que é fundamental para a gente entender o salmo inteiro. Assim que saem pelas costas, cochicham, falando mal e desejando o pior. Sim, tem coisas que a gente não diz no leito, tem coisas que a gente não diz para o doente, tem coisas que a gente prefere não comentar. Mas tem alguns desavisados que se afastam só um pouquinho e acham que quem está no leito não está ouvindo. Ou, muitas vezes, nós que visitamos muitos hospitais, achando que aquele que está ou na máquina, ou supostamente desacordado, ou inconsciente, são pessoas que estão diante ali de uma consciência quase que plena. E falamos coisas, ou à distância, como que não vão entender, não vão ouvir, e a pessoa, embora não possa se expressar, consegue entender, consegue ouvir perfeitamente o que está sendo dito. Mal comparando, eu estou dizendo que o verso de número 9 é esse Davi que está no leito, que está dizendo: eu estou ouvindo o que estão cochichando nas coxias. E o que eles estão falando ao meu respeito não são coisas boas. Na frente, um monte de bajuladores. Por trás, se transformam em adversários. Para Davi, adversários. Davi não nomeia. Davi não estabelece. Sim, tem algo aqui que eu acho fundamental compartilhar com vocês. Se a gente entrar numa de examinar supostos amigos que se transformaram em adversários de Davi, nós passaríamos aqui a manhã inteira, vararíamos a tarde e chegaríamos à seguinte situação: Davi tinha muita gente que poderia ser colocada nesse lugar. Davi conviveu frequentemente com essa situação. As suas adversidades foram trazidas, foram ocasionadas por adversários que se faziam de amigos. Não era algo incomum ou uma exceção, era algo frequente, costumeiro, real na vida de Davi. Por isso que não é de bom tom especularmos quem Davi estava pensando, ou em quem Davi estava pensando quando citou o verso de número 9. Não dá para concluir. A gente vai ter que colocar, inclusive nesse balaio, familiares, filhos. A gente vai ter que colocar gente muito próxima, muito íntima. Adversários de Davi, que ele supunha que eram amigos. Se a gente entrar numa de listar, a gente poderá gastar muito tempo e não chegar a conclusão alguma. Isto para quê?
Isso para dizer que Davi era cascudo, que Davi sabia o que era isso, que na vida dele, adversários, fica assim mesmo, tá? Adversários não é objetivado, adversários, cabe muitos nessa situação. Gente, eu pensei que eu não fosse conseguir, eu consegui falar do Salmo. E eu preciso chegar no Evangelho de João, capítulo 13, verso 18. Saímos do Salmo e vamos para o Evangelho de João, capítulo 13, verso 18. E olha só o que eu leio lá. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes, para que se cumpra a Escritura. Aqui na minha versão, a Escritura está no maiúsculo, Escritura. E para que se cumpra a Escritura. O que está escrito? Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Opa! Já ouvimos isso. Só que agora não é Davi. Agora descobrimos que Jesus, como nós, leu o Salmo 41, como nós, e destacou um verso, o verso 9, como nós. Mas eu tenho que perguntar, quais as circunstâncias em que Jesus lembrou do Salmo de Davi? Cá para nós. Eu estou acostumado, tá? Eu gosto de culto de oração com poucas pessoas e geralmente, Aguinaldo, eu peço para que as pessoas falem o salmo da sua preferência. Adoro nesse clima de interior, em que a gente abre o coração e geralmente a gente permeia os nossos pedidos, as nossas orações com os salmos, porque os salmos são humanos, porque os salmos falam das emoções, das incertezas, das fraquezas. Os salmos nos encorajam. Então, desculpa. Eu não ouço regularmente da boca dos meus irmãos e das minhas irmãs o Salmo 41. Eu ouço frequentemente o 23, o 46, o 121, o 91, o 1. Não é? Das suas preferências, das nossas preferências, são aqueles que são, enfim, os mais frequentes. 41. Por que Jesus Cristo lembra desse salmo? E aí tem um contexto maravilhoso. Sabe como é que eles começaram a conversa no Salmo 13? Em João 13? Sabe qual era o assunto da conversa? Todos nós sabemos. Jesus, no cenáculo, apenas com os 12. Ninguém queria fazer a tarefa que era a tarefa destinada aos servos. Jesus pegou a bacia, a toalha, a água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro se opôs, um falou, outro falou, eles estranharam. E daí Jesus ensina a lição maravilhosa de que entre vós eu sou o que serve. O papo discorria sobre humildade. O tema da conversa era humildade. Bem, que legal, né? Tem outro detalhe. Lá no capítulo 15 de João, foi quando Jesus disse a esses 12, eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Agora, no capítulo 13, Jesus está apenas com os seus amigos. E depois de ter ensinado a lição da humildade e do serviço, gente, do nada,
É claro, tá? É claro, eu sei. Eu só estou fazendo aqui um pouco de drama. Eu sei que o texto bíblico não é assim tão linear como a gente acha que é, né? Muitas coisas aconteceram que não foram registradas, tal. Tem uma porção de coisa. Mas assim, no recorte do texto bíblico, logo depois do tema da humildade e da bacia, Jesus Cristo introduz o tema da traição. Passa a ser o anúncio de uma traição imanente, ou seja, vai acontecer, está por vir. E é nesse contexto que Jesus Cristo cita o Salmo 41, verso 9. Como está escrito nas Escrituras, para que se cumpra as Escrituras. Como foi aquela expressão que eu não estava entendendo? Levantou o seu calcanhar, os meus amigos que deveriam se aproximar e se distanciaram. No caso literal, com Judas, ele pega o pão molhado da mão de Jesus e durante a ceia ele sai. Os outros entenderam que Jesus disse para ele: bem, o que tens por fazer, faz-o depressa. Mas era comum Judas sair para providenciar alguma coisa, porque ele era o cara do setor de compras. Ele era o cara que administrava recursos. Ele era o cara que providenciava quando faltava. O que tens de fazer, faz-o depressa. Os outros estavam pensando: Judas saiu em missão. Mas Jesus sabia: o meu amigo está se afastando. E o meu amigo, que deveria se aproximar nessa hora, está traindo. Em Davi, há adversidades provocadas por adversários que não temos clareza. Com Jesus, há objetivamente um nome, e esse nome é o nome do amigo Judas. Ficou fácil, né? Jesus foi direto. O sujeito oculto no relato de Davi foi nomeado. A aplicação do salmo nos lábios de Jesus ganhou o nome, Judas. Ficou fácil para a gente, molinho, 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 molinho. É Judas, tudo é Judas, o traidor tem nome, o traidor tem rosto. E ficou muito fácil para a gente. A conversa mudou de rumo. No capítulo 13, era uma coisa, no início, no final já era outra coisa. Judas foi servido por Jesus, pegou das suas mãos o pão molhado, levantou-se e afastou-se. Logo depois a gente entende o termo, levantou contra mim o calcanhar. Jesus citou o Salmo porque Jesus conhecia o Salmo. Jesus citou o Salmo porque Jesus vivia o Salmo. Judas estava à mesa com Jesus e os outros 11 discípulos. Escolheu sair e fazer o que fez. Bem, chego à parte final dessa mensagem, de exposição muito longa dos dois textos. E talvez sobre pouco tempo para a gente chegar às nossas conclusões. Ou talvez eu nem precise aqui sugerir quais são as conclusões a que devamos chegar. O nosso contexto, após esse longuíssimo relato, ora somos Davi, ora somos Jesus. Ora somos um personagem, ora somos outros. Na melhor das hipóteses, nesses dois relatos, para entendermos o mesmo verso, a mesma expressão, a mesma figura de linguagem, o que nós estamos fazendo na cena? Todos nós aqui estamos pensando nas nossas adversidades. E as nossas adversidades, baseado nesse texto, ou baseado na reflexão de hoje, as nossas adversidades foram causadas pelos nossos adversários. Se continuarmos no texto, os nossos adversários de hoje foram os nossos amigos de ontem.
e ficou tudo pronto e acabado. E vamos chegar ao final do Salmo fazendo a mesma oração de Davi. Porque, cá para nós, Davi não chegou ao fim constatando tudo aquilo e ficou por barato. Ele pediu duas coisas muito singelas a Deus, no final do seu relato. Eu até pulei aqui, fiquei emocionado. Mas ele diz o seguinte, no final do Salmo 41, quando eu retratei o texto bíblico, ele pede duas coisas: compadece-te de mim e levanta-me. Ele esqueceu dos outros, ele esqueceu dos amigos, e ele pede a Deus: o que não fizeram por mim, Senhor, faça. Aí depois no verso 12 ele diz assim: me ampara na minha integridade. Duas coisas. Então ele desvia o foco, ele para de esperar nas pessoas, nos amigos, na família, e ele começa a suplicar o auxílio de Deus. Bem, ficou fácil para a gente também, porque, na melhor das hipóteses, nessa história de adversidades e adversários, escolhemos ser as vítimas, somos as vítimas. Não poderiam ter feito. Esperávamos que se aproximassem, mas escolheram se afastar. E não é que dá um negócio no peito, a boca fica seca, não é que eventualmente a gente perde até o sono, porque nós merecíamos mais. E não venha, como os amigos de Jó, jogar na minha cara, porque eu sei da minha integridade, e eu estou reclamando a Deus justiça. Nessa história, nesse conjunto de situações adversas, escolhemos ser as vítimas, mas eu peço sua licença, e de forma muito cuidadosa, eu queria que nós abríssemos aqui uma hipótese, ainda que remota, ainda que por pouco tempo. Eu peço a tua generosidade para alargar essa compreensão. Porque sim, eventualmente, nós podemos sofrer ou sofremos o que foi narrado. Uma decepção profunda, quando precisávamos que alguém afofasse a nossa cama. Porque eu preciso admitir a hipótese e a possibilidade de que quando se fala em traição, eu sou o traidor, eu não sou a vítima. Fui eu que levantei o meu calcanhar, não foram os outros. Porque senão eu viro uma pessoa muito mimada e muito acostumada a colocar no ombro de Judas o que todos os outros fizeram: abandonaram. Ninguém permaneceu. E é muito fácil eleger Judas para ser malhado no dia em que os meus pecados ficam no poste, enquanto a molecada defere golpes contra o traidor. Porque todos nós aqui, nas nossas relações e na nossa vivência, ora somos um, ora somos outro. Para não ficarmos apontando para pessoas e ficarmos amargurados, esperando que os outros nos deem aquilo que julgamos que merecemos. E merecemos, e esperamos, e desejamos. O texto é maravilhoso. E provavelmente, em muitas situações, algumas pessoas precisaram de nós. E nós levantamos o nosso calcanhar e nos afastamos. Não é porque somos mau caráter. Não é porque não temos boa índole. Não é porque perdemos a fé. É porque somos assim. E essa história de que o tempo todo os evangélicos são os heróis e os ímpios são os outros, já deu, né? Já deu. Já deu para saber que nós estamos mais do que juntos e misturados, inclusive a essas expressões humanas que nós mais detestamos. Detestamos nos outros e apaziguamos quando é conosco. Exigimos dos outros e exigimos empatia quando se trata da nossa situação.
É o tempo todo falando para Deus os nossos méritos e contando a Deus o podre dos nossos adversários. Ficamos encabulados, assim, ensimesmados, quando aquelas pessoas que nós achamos que são quem nos hostiliza e quem não merece, Judas ou a corte de Davi, e assim começamos a eleger uma porção de gente detestável, e a gente fica num lugar de câmera assim de, sabe, inatingíveis, quase que anjos, totalmente longe da humanidade que nos pertence e que nós conhecemos bem. Porque quando eu consigo olhar para mim e ver as minhas próprias mazelas e considerar que eu também levanto o meu calcanhar e muita gente que precisava da minha presença não a teve, eu posso ser mais compassivo, mais paciente com esses que, a despeito das minhas necessidades, não supriram as minhas necessidades quando eu mais precisei. Eu consigo ser mais compassivo, como Jesus Cristo foi extremamente compassivo. Bem, em Jesus, o texto de Davi se transforma em uma expressão humana. E lembrar que antes de terminar a reunião, Jesus lavou alguns pés, entre os quais os pés de Judas. Jesus não evitou Judas. Jesus Cristo olhou, lavou os pés de Judas. Colocar sobre a culpa de todos não é honesto. E colocar a nossa culpa sobre os outros não é honesto. Nem com as pessoas, nem conosco. Porque não somos isso tudo. E elas também não são esse traste que eventualmente a gente acha que são. Tenhamos humildade, tenhamos cumplicidade, tenhamos na leitura dos salmos a pergunta: por que Jesus lembrou desse salmo, desse verso, nessas circunstâncias? Que nos tornemos mais parecidos com Ele. Amém?